talk cultural com Gustavo Rosseb, sobre a trilogia As Aventuras de Tibor Lobato, que se trata de uma aventura no mundo do folclore brasileiro. Gustavo é formado em rádio e TV, trabalha em vários ramos artísticos, é músico e compositor de música brasileira, com discos e diversos videoclipes lançados. Já se apresentou em grandes festivais como o Rock em Rio. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Estou amando estar aqui, estava contando segundos para isso. E vamos lá, tudo bem, pessoal? Todo mundo que está acompanhando a Flipossos, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de poder dividir um tiquinho do que eu faço para mostrar aí para vocês. Dá para ver aqui na minha tela, né? Eu vivo entre dinossauros aqui do canto de cá e sacis. Vou falar um pouquinho sobre os meus livros, que são esses daqui, como a própria Keila anunciou, né? Eu tenho uma trilogia de livros lançados aqui, ó, chama-se As Aventuras de Tibor Lobato. Tudo começa com o livro 1, O Oitavo Vilarejo, o livro 2, A Guardiã de Muiraquitãs, e o livro 3, A Carruagem da Morte. São livros aí de literatura fantástica sobre folclore brasileiro, que eu sou fanático. Mas antes de falar especificamente dos livros, eu vou explicar um pouquinho da minha pessoa para vocês entenderem o que tem dentro dessas obras aqui, tá bom? Bom, eu sou um cara que eu sou descendente de mineiros. Pois é, eu tenho um sanguezinho de vocês aqui na minha veia. Meus avós vieram de Minas Gerais e, como um bom descendente de mineiros, eu amo coisas como um pãozinho de queijo, um queijinho branco com goiabada, né? Um docinho de leite de manhã com queijinho branco, que é uma delícia, e obviamente que eu sou fascinado por histórias de assombração, né? Sabe quando você, sei lá, dependendo da sua idade, quando você era pequeno, ou dependendo da sua idade agora, antes da pandemia, né? Quando você ia lá pro sítio da sua tia ou da sua avó, e aí sentava ali à beira da fogueira e vinha aquele primo mais velho, às vezes a gente é esse primo mais velho, aí esse primo mais velho vem e conta uma história de assombração, né? Primeiro a gente não quer dar o braço a torcer, dizendo, né, comprovando ali aquele medinho que deu daquela história, mas mais tarde, na hora de dormir, a gente tem que deixar aquela luz do corredor acesa, aquela luz do banheirinho acesa, sabe esse tipo de história? Eu sou fascinado por histórias assim, né? Você vai dormir, você precisa dar uma olhadinha embaixo da cama para ver se nada se enfiou ali. Hoje a gente tem um monte de cama box, mas naquele tempo não existia essa possibilidade, qualquer criatura podia se enfiar ali, né? Eu sou muito fã de histórias assim. Beleza, guardem essa primeira informação na cabeça. A segunda informação que eu dou para vocês: eu sou muito fã de literatura fantástica. Obviamente aqui todos vocês já devem ter escutado falar de um tal de Harry Potter, Percy Jackson, Jogos Vorazes, Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, Maze Runner. Nossa, tem uma infinidade de livros assim, né? Eu sou muito fã, muito mesmo, muito fã de histórias assim. E certo dia estava eu caminhando pelas livrarias, procurando aí uma nova leitura, um novo livro de seriado, assim, né, que a gente tanto está acostumado a ler por aí. Esses livros, inclusive, têm ganhado as telas dos cinemas, têm ganhado as telas dos streamings, como Netflix, Amazon e tudo mais, virando série de TV, e a gente acompanha com aquele amor grande no coração e tal, caminhando pelas livrarias, procurando uma nova leitura, um novo livro desses que eu pudesse me viciar, porque eu realmente já li todos esses várias vezes. Dá para ver aqui atrás de mim alguns deles, tem outra parte lá na sala. Eu percebi uma coisa que talvez as pessoas não tinham percebido ainda, pelo menos naquela época não, né? A J.K. Rowling, quando ela escreveu Harry Potter, ela se baseou em lendas da Inglaterra ali para poder criar todo aquele universo que a gente conhece, que foi para os cinemas, que está sendo expandido com animais fantásticos de onde habitam. O Rick Riordan, quando ele foi escrever a série do Percy Jackson, do personagem dele, ele trouxe a mitologia grega, né? O Percy Jackson, ele é filho do Poseidon. Poxa vida, o Poseidon a gente já viu trabalhado de tantas maneiras, né? Tem aquele desenho, Cavaleiros do Zodíaco, eles têm que enfrentar o deus Poseidon, eles são cavaleiros de Atena, então eles trabalham ali bastante com mitologia grega. Você tem aquele jogo God of War, né, de PlayStation, você tem o jogo 1, 2 e 3 que fala de mitologia grega, né? Você tem ali também uma outra versão de Poseidon.
E aí eu ficava me perguntando, poxa vida, cadê as coisas do Brasil? Onde é que está a mitologia brasileira? Coisa nossa, né? Porque é muito legal quando a gente lê um Harry Potter. A gente acaba se identificando ali, talvez, com o perrengue do personagem, até porque ele é um ser humano, a gente já teve a idade dele, ou tem a idade dele e tal, mas quando o Dumbledore bate palma lá e faz um monte de comida aparecer ali na sala comunal, ali naquela sala que tem aquelas grandes mesas ali onde eles se alimentam, poxa, não tem um brigadeirinho, não tem uma goiabada, tem suco de abóbora, eu nem sei se isso é gostoso, não é nosso, né? Eu queria encontrar algo que a gente pudesse se identificar 100%, né? Eu queria usar, por exemplo, quando eu falo sobre Cuca, se eu falar assim, desenha para mim a Cuca, né? Muita gente vai desenhar aquela bruxa jacaré, né? Com aquela peruca loira que a gente está acostumado a ver no sítio do Pica-Pau Amarelo. E a Cuca, ela é uma lenda brasileira que é inspirada em lendas que vieram da Europa, onde tem a tal da bruxa Coca, né? Tem várias versões, na verdade, assim como Poseidon, que eu comentei da mitologia grega, existem outras versões. A Cuca, as lendas da Europa dizem que, algumas delas dizem que ela é uma bruxa dragão, né? Ela se transforma num dragão, e outras dizem que ela é tão velha, mas tão velha, que a pele dela é tão enrugada que lembra a pele de um jacaré. Aí o Monteiro Lobato foi lá e trouxe a versão da bruxa jacaré, mas não necessariamente a Cuca precisa ser dessa forma, né? Então eu lá nos corredores das livrarias eu falei assim, poxa vida, cadê a nossa mitologia? Cadê alguma coisa legal? Aí tem gente que fala, pô, Monteiro Lobato, acho super válido, super válido. Mas estamos em outra época, o ritmo mudou das coisas, né? A molecada gosta de uma coisa um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais direta, um pouquinho mais... O mundo tá mais profundo, mais reflexivo, né? Não que não tenha essas coisas na obra do Monteiro, obviamente que tem, mas é de outra época, né? E aí eu procurei um livro que fosse tipo um Harry Potter, tipo um Percy Jackson, tipo um Jogos Vorazes, um Senhor dos Anéis, de folclore brasileiro, e eu não achei. E eu fiquei muito frustrado com isso. Eu falei, poxa vida, quer saber? Eu vou escrever um. E como que eu fiz isso, né? Geralmente as lendas que chegam pra gente hoje, aqui na cidade, né? Elas vêm com uma roupagem mais bobinha, mais infantilzinha. Na escola a gente aprende isso, sim. E a gente acaba gostando muito mais do que vem lá de fora, gosta muito mais das histórias do Homem-Aranha, do Thor. O Thor, por exemplo, tá lá nos filmes da Marvel. O Thor é da mitologia nórdica. Você tem um Capitão América segurando o Mjolnir. Lá na época dos Vikings, dava um trovão no céu, os caras falavam, eu acho que é o Thor batendo o seu martelo Mjolnir e tal. Olha como esse personagem da mitologia se transforma. A gente tem várias versões de Thor, várias versões de Odin em tudo quanto é canto, mas a brasileira a gente conhece pouquíssimo, né? E das que a gente conhece às vezes uma versão só, né? Então, eu queria encontrar um livro assim, não encontrei, então resolvi escrever. Como? Eu resolvi viajar pelo Brasil. Eu viajei pelo Brasil por 10 anos, coletando histórias nossas, coletando causos, histórias que não chegam mais pra gente, né? Então eu fui conversar com as pessoas mais velhas do nosso país, vovô e vovó, né? E descobri muita coisa interessante. Sabe aquela coisa? Senta aí, menino. Papai contava que na roça acontecia tal coisa, e esse tal coisa sempre é uma história cabreira que deixa a gente ali de orelha em pé, cheio de curiosidade e medo também, né? Então eu fui atrás dessas histórias e eu descobri uma infinidade, coletei muito material para poder trazer para dentro dos meus livros. Então, obviamente que eu trago personagens aí que a gente já conhece, Saci Pererê, a Cuca, como eu comentei com você, com vocês, a Mula Sem Cabeça, o Boitatá, o Boto Cor-de-Rosa, uma infinidade deles que a gente já conhece, mas desses eu trouxe versões que a gente ainda não viu. Por exemplo, o Saci Pererê, esse cara aqui em cima, aqui, ó, olhando a gente aqui, de olho na nossa live. O Saci Pererê dizem que ele nasce com 7 anos de idade, assim como a gente ficou na barriga da mãe ali por 9 meses. O Saci ele fica dentro dos gomos de bambu, isso tem inclusive nos livros do Monteiro. Ele fica dentro dos gomos de bambu em gestação por 7 anos. E aí ele já nasce dali com 7 anos de idade, já tocando terror, e aquele Saci que a gente já ouviu falar inúmeras vezes, em zilhões de versões, mas dizem que ele só morre com 77 anos. Eu nunca tinha visto um Saci velho. Então, dentro das minhas histórias, eu trago uma versão de um Saci mais velho. Como seria um Saci mais velho?
né? Como seria você cruzar no meio do mato com um cara que está acostumado a fazer toda a traquinagem que a gente já ouviu falar, mas por 70 e poucos anos? Como é que você escapa de um cara desse? E se por um acaso ele é seu vizinho? Ele está inserido na nossa sociedade? Como é que é esse saci? Como seria, né? Então eu faço esses questionamentos e coloco isso dentro do livro. A Cuca, né, como eu comentei com vocês, existem outras versões, então eu trago uma versão que a gente ainda não viu, faço isso com a Mula Sem Cabeça, faço isso com todos eles, e misturo com personagens que já caíram em desuso. Quer ver? Tem um personagem, eu sou daqui de São Paulo, né? Dá para ver pelo meu sotaque, né? Apesar de ser descendente de mineiros, eu já morei no Espírito Santo, já morei em Porto Alegre, enfim, para vários lugares, mas eu tenho esse sotaque aqui misturado aqui muito com o paulista. Mais de 90% aqui é esse sotaque paulista. Eu acho, né? Tem gente que acha que eu tenho sotaque carioca, eu nem enchio, mas enfim. Pisadeira é um personagem do folclore de São Paulo e 90% das pessoas daqui nunca ouviram falar desse personagem. A Pisadeira é uma bruxa do nosso folclore, ela é uma senhora que ela tem os pés muito compridos, dizem que ela visita a gente à noite quando a gente está dormindo, né? Enquanto você está dormindo lá, ela vai te visitar, pisa no seu estômago e causa o pesadelo. Ela sobe aqui na sua barriga e causa o pesadelo. E tem muita gente que fala assim, nossa, realmente, acho que eu nunca ouvi falar dessa velha sinistra aí. Pois é, mas todo mundo já teve pesadelos, já acordou no meio da noite, suando frio, nossa, que pesadelo, sonhei que eu não tinha pago aquele boleto e tal, enfim. A pisadeira, dizem, o pesadelo, a palavra pesadelo, dizem que essa palavra só existe por conta do folclore da pisadeira, por conta dela pisar pesado com o pezão dela, ela pisa pesado, por isso pesadelo. Se isso é verdade, isso significa de fato que as nossas lendas, as nossas histórias estão desaparecendo, estão sumindo, né? Cada vovô e vovó que se vai leva consigo uma infinidade de histórias que a gente não está mais aí para escutar. Então a minha caça pelo Brasil foi em busca de coisas assim, né? Para que a gente pudesse conhecer mais do nosso folclore brasileiro. Dentro dos livros eu trago mais de 150 personagens do folclore brasileiro. Eu tenho lá o João Pestana, né? A gente tem vários filmes por aí, tem aquele desenho Meninas Superpoderosas, tem um filme que chama, acho que é A Origem dos Guardiões, ou A Lenda dos Guardiões, tem um Papai Noel todo tatuado, tem o Jack Frost e tal. Lá tem um personagem chamado Sandman. Esse Sandman também aparece nos quadrinhos do Neil Gaiman, que inclusive tá aqui, ó, aqui em cima, eu tenho toda a coleção do Neil Gaiman. Vai ter, acho que série na Netflix, inclusive, e tal. Sandman e João Pestana são a mesma coisa. A gente geralmente conhece muito o Sandman, porque ele já apareceu em filmes, vai aparecer em séries, está nos quadrinhos, está em tudo quanto é lugar, e mal sabe sobre o João Pestana. Mas se chegar alguém aqui mais velho, aqui nessa videoconferência aqui, chegar de muletinha e falar, eu acho que eu vou ali tirar uma pestaninha e já volto. O que esse cara tá dizendo? Ele tá dizendo que ele vai ali tirar um cochilo e já volta. João Pestana, ele é o senhor dos sonhos. Ele é o cara responsável pelos nossos sonhos. Ele é o que faz a vida, a roda da vida girar, né? A gente acorda, a gente precisa acordar com sonhos todo dia na cabeça para poder ter sentido na nossa vida. Então esse cara é muito importante. Dizem que ele visita a gente à noite. Quanta gente visitando a gente à noite, né? Acho que é bom trancar a porta aí, trancar a janela, alguma coisa assim. Mas esse cara, o Senhor dos Sonhos, o João Pestana, ele visita a gente à noite também. Ele traz ali uma algibeira, né? Um saquinho ali com areia, uma areia dos sonhos, com os grãos de areia dos sonhos. E ele coloca, enquanto você está dormindo, ele coloca em cima das suas pálpebras essa areia dos sonhos. E você sonha. Uma prova, dizem que uma prova de que ele passou por você à noite. Sabe quando você acorda de manhã, vai lavar o rosto, tá cheio de remela aqui nos cantinhos? Essa remela, dizem que é o resto da areia de sonhos que ele colocou ali para você sonhar. É uma prova de que ele passou por você durante a noite, né? Então, olha só, personagens do folclore brasileiro fofinhos, como João Pestana, macabros como a Pisadeira, tem uma infinidade deles, né? Provavelmente a galera aqui, ou não, já escutou falar de um tal de corpo seco. Corpo seco é aquele cara que foi recusado pela morte. Ele morreu e a morte recusou esse cara e ele voltou à vida e parece um zumbi. Então, se aquela série super famosa, The Walking Dead, fosse feita no Brasil, a gente veria os personagens correndo de corpos secos e não zumbis, né? A gente tem o Gorjala também, que é do Nordeste,
é um gigantão com um olho só na testa, ele parece muito mais um ciclope da mitologia grega, mas ele é totalmente brasileiro. Então, se aquele desenho, aquele filme dos X-Men fossem feitos no Brasil, o ciclope se chamaria Gorjala. Então, tem muita coisa interessante do folclore brasileiro que a gente não conhece. Então, essa foi a minha busca pelo Brasil, e eu continuo buscando. Eu tinha viagem marcada para Poços de Caldas, tinha viagem marcada para São Tomé das Letras, aí veio essa pandemia e frustrou os meus planos. Mas eu tô com um rascunho dos meus próximos 2 livros aqui na parede, tem personagens mineirinhos aí, enfim, vou falar um pouquinho agora da trilogia do Tibor Lobato. A trilogia se chama As Aventuras de Tibor Lobato. Lobato em homenagem ao Monteiro, né, que foi um dos grandes folcloristas que a gente tem. Ele é o cara que conseguiu fazer as versões de personagens que ele trouxe, né? Ele era um folclorista, então ele coletava coisas ali da cultura popular e trazia dentro da sua versão, de uma versão que ele conseguia abranger o máximo possível, numa roupagem que pudesse abranger o máximo possível das pesquisas que ele tinha feito, né? Então, talvez por conta dele é que a gente sabe hoje quem é o Saci Pererê. Tem muita gente que fala, Monteiro Lobato criou o Saci Pererê. Não, ele não criou, ele coletou muita coisa e trouxe uma versão pra gente. Então, Lobato é em homenagem a ele, mas existem diversos outros folcloristas, são as pessoas que pesquisam, né, a cultura popular, pesquisam, coletam esses personagens, não só personagens, outras coisas do folclore, comidas típicas, amuletos, instrumentos musicais, gírias, tem muita coisa do folclore brasileiro. O folclore brasileiro é tudo que representa um povo, né, a cultura de um povo, né, música e tudo mais. Então, Lobato, que eu dou o nome no meu personagem de Tibor Lobato em homenagem a esse folclorista, mas dentro das histórias eu trago menções a diversos outros folcloristas, tá? O que acontece dentro desses livros aqui? Tudo começa com o 8º Vilarejo, é o primeiro livrão, assim como nos livros do Harry Potter, cada livro ele é um ano que ele está tendo aula em Hogwarts, cada livro do Percy Jackson é um ano que ele vai para o acampamento meio-sangue, cada livro do Jogos Vorazes é um ano de Jogos Vorazes. Eu queria que tivesse essa regra do infanto-juvenil, da literatura fantástica, dentro dos meus livros também. E o que eu identifiquei? A tal da quaresma, né? Aí em Minas Gerais se escuta muito, olha, na época da quaresma, coisas estranhas acontecem, assombrações aparecem, e o legal é você ficar dentro da sua casa, não pode falar palavrão, toma cuidado, porque o bicho tá solto, né? Então eu queria que tivesse essa regra. Então cada livro das aventuras de Tibor Lobato se passa durante a quaresma de um ano. Então começou a quaresma, começou o livro 1, terminou a quaresma, terminou o livro 1, quaresma do ano seguinte, livro 2, que é a Guardiã de Muiraquitãs, quaresma do ano seguinte, livro 3, a Carruagem da Morte. A história desse personagem, Tibor Lobato, se encerra aqui. O Tibor Lobato, ele tem a irmã dele, a Sátir Lobato. Eles se tornaram órfãos, eles perderam os pais, eles acabam indo morar com a avó deles, a dona Gailde, lá no sítio dela, ou seja, totalmente fora do meio que eles estavam acostumados. E quando eles chegam lá, eles são avisados que essa quaresma está para começar, né? E eles acham, logicamente, que isso é uma historinha para boi dormir, né? Uma historinha para assustar crianças e tal. E de repente a quaresma chega e eles percebem que não era uma historinha para boi dormir. Ali a coisa, o bicho pegava mesmo, os celulares pifam, as televisões pifam, você é obrigado a se conectar de fato com a natureza, né? E aí eles acabam se deparando com visagens, com assombrações, com personagens do folclore brasileiro, como eu comentei com vocês, e eles percebem que essas aparições não são tão aleatórias assim. Tem alguma coisa a ver com a morte dos pais, tem alguma coisa a ver com o passado dos dois irmãos, tem alguma coisa a ver com o passado daquela avó, tem alguma coisa a ver com o passado da cidade onde eles estão morando, que é uma cidade que um dia foi dividida em 7 vilas, por isso o 8º vilarejo, né? Existe um lendário 8º vilarejo aí, e os livros são de mistério, então é aquela coisa que você tem que entrar dentro desse universo, sempre com uma cadernetinha, talvez, coletando as informações que eu te dou, porque eu sou um autor daqueles filho da mãe, assim, quando chega lá no final eu te dou uma rasteira e não era nada daquilo que você pensou. Eu adoro escrever coisas assim. Então, assim, são livros que te deixam bastante assim, nervoso, né? Você come todas as suas unhas.
são livros que te prendem também. Eu me lembro quando eu era mais moleque, a escola me dava muitos livros e eu não conseguia terminar de ler, não dava conta de entender o que estava acontecendo. E quando eu fui para a literatura fantástica, eu me apaixonei e vi que eu gostava muito de leitura. Então, quando eu passei a escrever, eu prometi para mim que eu ia fazer, obviamente, livros para pessoas que gostariam de ler, que gostam de ler, mas principalmente para aquelas pessoas que acham que não gostam de ler, que não descobriram uma porta adequada para a literatura, né? Então, os meus livros são muito adotados, mas muito adotados mesmo em colégios, como primeira leitura. Eu fico muito feliz. Quase todo dia eu faço videoconferência aqui com colégios do Brasil todo, conversando com alunos. Esse foi o primeiro livro que eu li, eu amei, já li o outro, já li o outro. Tem gente que lê em 2, 3 dias, assim. Então é bem interessante. Como eu trabalho com música e com cinema, eu tenho uma escrita muito visual, né? Então isso ajuda bastante também, mas o livro não tem figuras, então fica a cargo da sua imaginação mesmo, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar do livro, para não dar spoilers, porque eu sou mestre em estragar a história dos meus próprios livros. Mas enfim, eu tenho uma infinidade. Eu comentei aqui com vocês de personagens, e os livros não são só, o folclore brasileiro não é só personagens, né? Por exemplo, o livro 2 eu chamo aqui de A Guardiã de Muiraquitã. Se você, por um acaso, sabe o que é um Muiraquitã? Muiraquitã é um amuleto do folclore brasileiro, um dos muitos amuletos que o folclore brasileiro tem, e dizem que se você ganha um amuleto de presente desses, você tem muita sorte. Existem várias versões da lenda, né? Uma delas diziam que as índias confeccionavam esses amuletos e davam para os índios em sinal de boa sorte quando eles iam fazer uma caçada de vários dias no meio da mata. Então você tem que ganhar um amuleto desses. E ele era muito encontrado em forma de sapo, de onça, de peixe, de tartaruga. O mais comum era o sapo, né? E quando eu fui publicar o primeiro livro, eu prometi para mim mesmo que se eu fosse publicar se eu conseguisse publicar meu primeiro livro, eu tatuaria um Muiraquitã nas minhas costas gigantesco. Como eu morro de medo de agulha, eu não consegui cumprir essa promessa totalmente, eu demorei muito. Mas eu fiz um Muiraquitã, ó, para vocês verem, no meu braço, ó, piquititico aqui, ó, dá para ver? Isso aqui é um sapinho, tá vendo? Aí eu tenho também, ó, um porta-joias com formato de um Muiraquitã. Isso aqui para vocês saberem o que é um Muiraquitã. É um amuleto que tem dentro do livro, né? Ele é muito importante dentro do livro. E aqui eu tenho, obviamente, o Muiraquitã, de fato. Olha que bonitinho. Tá vendo? Um formatinho de sapinho. Dá para ver, né? Peraí, deixa eu parar de balançar. Aqui, ó. Um sapinho. Pois é, esse é um dos amuletos que estão dentro do livro. Tá, beleza. Mas vocês viram aí, obviamente, no flyerzinho que a Flipossos publicou, que existiam 4 livros ali, né? Eu gosto muito de expansões. O mundo tá encarando as expansões como algo legal. Você vê os filmes da Marvel, tem lá o pós-créditos, e aí no pós-créditos aparece um personagem X de outro filme, e aí liga todo mundo, depois vai pro Vingadores. O Tolkien fez isso com O Senhor dos Anéis. Você tem lá o Hobbit, que é uma história que se passa 60 anos antes, né? E eu criei esse livro aqui, ó, Missão Carbúnculo. É o meu mais novo livro, que foi publicado recentemente também pela Jangada. Tá vendo esse lagartão com essa pedra preciosa na cabeça aqui? Missão Carbúnculo é uma história que se passa dentro do mesmo universo do Tibor Lobato, só que se passa 200 anos antes da história do Tibor Lobato. E vários personagens da história estão lá, assim como nos livros do Tolkien, que o anel do Senhor dos Anéis está lá no Hobbit, o Bilbo Bolseiro aparece nos dois, o Gollum aparece nos dois, então eu estou cada vez mais expandindo esse universo. E mais um detalhe legal, dentro da própria trilogia, eu já experimentei essa expansão. Sempre no final dos livros aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Sempre no finalzinho dos livros, eu tenho 3 contos piquititicos, que se chamam Contos de Dona Mirta. Olha só. É um bônus. É bem pequenininho mesmo, olha só. É bem pequenininho. Acabou o livro, você tem 3 contos ali de uma tal de Dona Mirta, que são histórias que parecem histórias fora né, um plus ali, né? E na verdade são histórias que complementam o livro que você acabou de ler e dão pequenas pistas para o próximo. Então, os contos de Dona Mirta do primeiro livro dão pequenas pistas para o livro 2, que dão pequenas pistas para o livro 3, que dão pequenas pistas para o Missão Carbúnculo, tá bom? Então isso é bem legal. Por que eu fiz isso? Porque quando eu era mais moleque, eu conhecia vários personagens de folclore brasileiro por livrinhos assim, ó. Histórias de Tio João,
histórias do tio Barnabé, histórias da tia sei lá o quê, são contos, sempre alguém mais velho contando para os seus sobrinhos, para os seus netos, histórias de folclore brasileiro, e hoje é muito difícil encontrar isso. Então, na minha época, era assim que a gente conhecia o folclore. Então, essa é uma maneira legal também de se difundir a nossa cultura, e eu quis trazer isso para dentro dos meus livros também. Então, após a história, você tem os contos de Dona Mirta, tá bom? Uma dica legal que eu vou dar aqui é que, se vocês forem ler, me escrevam, porque eu sou o autor mais curioso desse Brasil. Se eu souber que alguém comprou meu livro e não me contou, vai dar no Jornal Nacional. Autor morre de curiosidade. Então não façam isso comigo, por favor, me contem, me adicionem, me sigam lá no Instagram, eu tô como @GustavoRosseb. Se você for comprar os meus livros, existe ali na Amazon, em tudo quanto é lugar onde você tiver a fim de comprar. A Amazon faz ótimas promoções, maravilhosas promoções, mas tem o site do personagem também, dos livros, chama tiborlobato.com.br. Comprando dali, o livro sai da minha casa e já vai autografado. Não que isso queira dizer muita coisa, porque a minha letra é feia, mas eu faço um desenho ali para compensar, tá bom? Eu ia comentar mais alguma coisa aqui. Lembrei. Eu tenho um contrato para levar essa trilogia de As Aventuras de Tibor Lobato para os cinemas e também para uma série de TV. Então, se você for ler, me conta o que não pode faltar de jeito nenhum, porque eu sou o roteirista do filme também. Tá em projeto e tal, mas eu tô aqui, ó, de dedinhos cruzados. Bom, temos mais 4 minutinhos. O que eu posso mostrar aqui mais para vocês? Eu tenho um instrumento musical aqui na minha frente de folclore brasileiro. Quando eu visitei o Espírito Santo, morei lá, inclusive, lá tem a tal da casaca, que é esse instrumento aqui, ó. Também faz parte do folclore brasileiro, tá? O que é isso aqui? No tempo dos escravos, os caras queriam se vingar dos patrões, obviamente, uma época pesadíssima, né, do nosso país. Os caras não tinham como se vingar dos senhores lá que batiam neles e tudo mais, então eles talhavam o rosto dos patrões aqui, né? Aqui seria a costela. Então, de noite, eles pegavam esse patrão e faziam música ralando esse patrão. Seguravam aqui pelo pescoço dele e ralavam esse cara. Então, folclore brasileiro é riquíssimo, faz parte da gente. É importante que a gente conheça da nossa história. Um povo que não conhece a sua própria história não tem identificação, não sabe, né? Não se identifica, não se entende. E o que eu mais escuto por aí, nos corredores de Bienal do Livro e tudo mais, é a molecada falando assim, eu não gosto de música brasileira, eu não gosto de filme brasileiro, eu não gosto de livro brasileiro. Você fala, minha nossa, o que o seu cérebro tem de diferente dos caras lá de fora? Não tem nada. Então a minha intenção com esses livros é trazer, sim, a nossa cara, né? Trazer um tiquinho de nós mesmos, histórias dos seus pais, dos seus avós, numa aventura bacana, numa aventura divertida, num Stranger Things, num sei lá, algo que seja mais moderno, que a gente possa se divertir. E se eu pudesse resumir o livro em uma palavra, eu traria a tal da empatia. Todos os meus personagens são muito empáticos e eu trabalho a empatia o tempo todo. Eu faço com que você entenda o lado dos personagens. Não existe o lado bom e o lado ruim. Ninguém nasce vilão, ninguém nasce herói. Você tem suas escolhas, né? Então, eu trabalho muito com a empatia porque eu acho que nós que estamos mais velhos, estamos entregando para a nova geração um mundo cheio de coronavírus, um mundo cheio de corrupção, um mundo cheio de problemas e que talvez ele esteja assim por conta da nossa falta de empatia durante todo o nosso período, né? Então, eu trabalho isso nas minhas músicas, nos meus filmes, nos meus livros, para que possa passar essa bandeira, levantar essa bandeira da empatia desde cedo na cabeça da molecada, para que eles possam entregar um mundo muito mais empático, muito mais bonito, muito mais coeso, muito mais harmonioso para os filhos deles, tá bom? Então, As Aventuras de Tibor Lobato. Beleza, galera? Esses são os meus livros. Eu vou ficar muito feliz de saber que você comprou o livro, que você acompanhou a história e que você se encontrou dentro desse universo. Beleza? Um beijo grande. Amei, amei, amei. A Keila já tá aqui. Oi, Keila, tudo bem? Mas estou para te dar uma boa notícia. Você falou que queria passar um vídeo para o nosso público. Dá tempo? E por mais que não assista, dá tempo. Eu vou liberar alguns minutinhos aí do nosso intervalo para que você possa passar esse vídeo para gente. Maravilha, fechou. É o seguinte, eu fiz um vídeo, vou colocar aqui, chama-se Fuja Desses Livros. Ó que loucura, eu vendendo aqui o peixe do livro, tô falando Fuja Desses Livros, mas é bem interessante, se liga, eu vou mostrar para vocês.
Share screen, vamos lá. Compartilhar. Você já tá vendo minha tela, não? Não, ainda não, eu estou te vendo. Vamos lá. Aqui, compartilhar. Tá vendo minha tela? Tá? Não, ainda não. Não? Compartilhamento, essa aqui. Agora sim, estava carregando, ótimo. Agora sim? Foi? Sim. Então eu vou soltar, hein? Ótimo. 1, 2, 3 e foi. Tá bom? Amanhã, então, amanhã é a de manhã, né? Deixa eu ver, tá? Porque aí aquilo aqui vai fazer com você, da Maria Silvia Orras. Ela vai... Gustavo, eu só acho que você não compartilha com o áudio, aí nós estamos apenas assistindo, sem o áudio do seu vídeo. Então vamos lá. Como é que eu faço fechar para... o share screen, reiniciar novamente e na hora que você for fazer o share screen tem uma opçãozinha lá embaixo escondidinha, escrito compartilhar com áudio. Compartilhar com áudio, achei. Isso, que agora vai dar certinho. Perdão, galera, perdão. Vamos lá, vou voltar Acontece. Então. Pode? Tá vendo aí já? Tá carregando, agora sim. Foi, vou soltar 1, 2, 3 e foi. Essa é uma unha. E esse é o tipo de unha de quem lê As Aventuras de Tibor Lobato. Unhas carcomidas, roídas e avariadas. São o primeiro sintoma de quem lê As Aventuras de Tibor Lobato. Essa série de livros tem causado grande comoção entre os jovens e aos poucos tem se tornado uma febre sem tamanho. O segundo sintoma é a vontade de soltar spoilers. Por se tratar de uma série de mistério, a vontade de contar aos outros o que acontece nos livros tem gerado grande complicação, o que acaba levando ao mais tenebroso e perigoso dos sintomas: a difusão desses livros. Como uma epidemia que se espalha, um acaba falando para o outro, que fala para o outro, e quando se percebe, todo mundo já está lendo. A partir daí, é um ponto sem volta. O problema é que os livros falam de folclore brasileiro. E todos aqueles que achavam que esse tipo de história era apenas historinha de criança, estavam redondamente enganados. O último estágio para quem já leu é o receio de apagar as luzes antes de dormir. Portanto, evite conhecer o mundo de Tibor Lobato, caso não queira ser pego por essa febre, principalmente se estiver em época de quaresma. O Ministério da Leitura adverte: as aventuras de Tibor Lobato podem causar insônia pelo impulso de ler o próximo capítulo e o próximo e o próximo e pela curiosidade de saber o que acontece no final. Muito legal, Gustavo. Eba! Oh, e esse foi feito antes da pandemia, hein? Então você já estava prevendo aí. Já estava prevendo, credo, eu, hein? Bom, gente, muito legal, Gustavo. Muito obrigado de coração, eu amei. Espero vocês lá no meu Instagram, que vocês possam se encontrar dentro desse universo. E Keila, em nome aqui de todo o universo do Tibor Lobato, eu agradeço ao Flipossos pela oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho. E eu espero que ano que vem eu possa estar aí para dar um abraço em vocês, porque essa falta de carinho, né, de abraço, tá me fazendo muito mal. Com certeza, Gustavo. Estaremos juntos no ano que vem, aqui em 2021, em Poços de Caldas, no Flipossos. Quero agradecer aí ao nosso convidado, Gustavo Rosseb. Para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, só dá uma busca nas redes, não é isso, Gu? Exatamente. @GustavoRosseb, meu Instagram, e o site tiborlobato.com.br.
Gostaria de agradecer também ao Grupo Pensamento, que nos presenteou com a participação do Gustavo. Agradeço também aos nossos patrocinadores, BDMG Cultural e Editora Sextante, a parceria cultural do Sesc Minas e o Senac Minas, ao apoio cultural da TEG Experiências Literárias, a EPTV Sul de Minas e a Móveis Trevisan. Agradecemos também às editoras e expositores, escritores independentes e aos palestrantes. Vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos às 15 horas com mais uma super atração. Muito obrigada, Gu. Até mais. Tchau, Grande galera. beijo, viu? Obrigado de coração. Um beijo. Tchau. Tchau.